Viver segundo a carne ou segundo o Espírito? O que realmente o apóstolo Paulo está tentando dizer em uma carta que ele envia às igrejas da Galácia, falando sobre falso ensino? O que isso tem a ver com o falso ensino? Se você não sabe, fique comigo até o final desse vídeo aqui no Bible Shock. Sejam bem-vindos ao 7º episódio de Bible Shock. Muito obrigado a vocês que estão aqui pela primeira vez e a vocês que têm me acompanhado desde o início. E antes que eu me esqueça, feliz ano novo a todos e que este seja um ano de muitas bênçãos e que nós venhamos viver a palavra do Senhor intensamente. Então abram comigo suas Bíblias em Gálatas capítulo 5, mas antes eu gostaria de contextualizar vocês. Paulo envia esta carta às igrejas da Galácia porque estava havendo um falso ensino dentro daquela igreja. Alguns judaizantes estavam trazendo para dentro daquilo que Paulo já havia ensinado à igreja sobre a graça, sobre a salvação e a justificação pela fé, de que eles teriam que se circuncidar, que eles teriam que praticar as coisas da lei para que isso acrescentasse algo a mais a essa graça. E Paulo vem e fala, olha, não deem ouvidos a eles, né? Considerem esses caras aí malditos. Se um anjo do céu vier e pregar um outro evangelho que não seja o da graça, considere-o maldito. Então Paulo está tratando sobre este assunto dentro da carta dos Gálatas. E neste momento estamos no capítulo 5, então o que falaremos hoje é relacionado exatamente a isso. Vamos à leitura. Versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Então o que Paulo está falando aqui é que nós somos libertos por Cristo dessa escravidão da lei. Nós estávamos debaixo da lei, sobre o jugo da lei, sobre o peso da lei. Algo que nós não conseguiríamos cumprir na íntegra, né? Então quando nós fomos libertos por Cristo, nós somos libertos através da graça. Então pela fé nós morremos com Cristo. E este homem que morreu não deve mais nada à lei. E nós nos tornamos novas criaturas em Cristo em sua ressurreição. Tudo através da fé. Nada através de nós mesmos, nada através da lei. A lei não pode justificar ninguém. Então quem nos justifica é Cristo, tá? Isso acontece mediante a fé. Então, quando Paulo fala a respeito deste jugo de escravidão que nós estávamos vivendo, era exatamente esse peso que nós tínhamos sobre as nossas costas, a acusação que a lei tinha sobre nós. E Paulo vem e alerta que, olha, se vocês, depois que Cristo libertou vocês, e vocês se deixarem circuncidar, ou seja, se vocês voltarem à prática da lei, de Cristo nada lhe servirá. Ou seja, aquilo que Cristo fez na cruz, na verdade, para você não tem serventia. Por que Paulo fala a respeito da circuncisão aqui? Porque eles estavam falando sobre se circuncidar. A circuncisão, ela era a marca que Deus havia colocado sobre o povo hebreu, sobre o povo de Israel, de que eles eram povo de Deus, não filhos de Deus, povo de Deus. Nós temos que entender que são duas coisas diferentes. Então, essa marca registrava de que eles eram povo de Deus e não filhos. Então, quando eles estavam trazendo a circuncisão para dentro daquilo que Cristo havia feito, tipo assim, olha, Jesus te salvou, mas você precisa se circuncidar. Significa que você precisa de uma marca para provar que você é parte do povo de Deus. E Paulo vem falar, não, porque se você se circuncidar com essa intenção de que você é parte do povo de Deus por causa da lei, por causa dessa atitude, Cristo não te serviu de nada. Por quê? Porque Cristo foi o cumprimento da lei todinha. É nele que todas as coisas aconteceram. Ele é o descendente de Abraão, ele é aquele do qual a promessa foi feita e nós fomos feitos herdeiros em Cristo mediante essa promessa, como nós vimos no capítulo anterior. Então a circuncisão ela não tem poder salvífico nenhum, pelo contrário. Se você quiser viver pela lei, você precisa viver nela na íntegra e se você errar qualquer coisa na lei, você é condenado nela inteira. Ou você vive debaixo da lei, ou você vive mediante a graça de Cristo Jesus, da qual pela fé
nós entendemos que morremos com Cristo e a lei já não nos acusa mais porque nós estamos mortos e ressuscitamos com Cristo. E uma coisa que eu posso trazer até para os dias de hoje, essa confusão que muitas pessoas fazem é que se eu sou salvo porque fui batizado. Mas esse batizado nós temos que tentar entender. Então tem a questão do batismo ali, que muitas pessoas acabam interpretando que é nas águas, como se fosse um a mais para que a salvação pudesse acontecer. Mas na verdade, o batismo que Jesus está falando não é o batismo das águas. O batismo nas águas, ele é uma confissão pública de fé, ele é um ato que nós demonstramos a todos publicamente de que nós entendemos o ato de Cristo na cruz, por isso nós nos batizamos como uma simbologia perante todos de que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Por quê? Porque isso foi algo que aconteceu pela fé. Eu não me batizo e depois eu tenho a fé. Eu tive a fé, eu criei que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu criei que na sua morte eu fui morto, criei que eu fui ressurreto através da fé e nós somos justificados mediante a isso. E aí, após isso, nós decidimos passar pelo batismo, que é a questão, esse batismo das águas, que é uma confissão pública de fé daquilo que nós entendemos já pela fé, que foi algo que o Espírito Santo nos deu, algo que o Espírito Santo abriu a nossa mente para crer, e aí então nós entendemos, e aí então nós seguimos, e aí então confessamos publicamente aquilo que nós entendemos. Agora, em relação ao batismo que Jesus está falando, não é o batismo nas águas, é o batismo no Espírito, o selo do Espírito Santo. Então quero ler com vocês aqui alguns textos. Efésios 1:13. E eu falei sobre isso no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal. Tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito. Então, nós fomos selados com o Espírito, a marca que é a garantia daquilo que nós somos em Cristo é o Espírito Santo. Ele nos sela como filhos de Deus agora, e não mais como povo. Então, nós somos selados por quem? Pelo Espírito Santo. A partir de qual momento? A partir do momento que nós cremos. Por quê? Porque a graça que nos é dada, ela só vem pela fé, e isso não é de nós, é um dom de Deus. Isso está também em Efésios no capítulo 2, que o próprio Paulo afirma isso. Então, é o Espírito Santo na nossa vida, a marca, o selo dele, que é o batismo com o Espírito que Jesus estava falando. Jesus estava falando aonde? Vamos abrir comigo lá também em Mateus capítulo 3, o versículo 9 ao 12. Olha aqui o que João Batista está falando aqui, ó. Aqui quem fala é João Batista, ó. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que essas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto às raízes das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, ele limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que João Batista está falando aqui? Primeiro ele vem e fala a respeito que, olha, Deus quer fazer surgir filhos a Abraão, né? Que é em relação a você ser filho de Abraão, Deus pode fazer da pedra ser filho de Abraão, né? E lembra que filhos de Abraão é somente pela promessa, a promessa que Deus fez a Abraão no descendente, que era Jesus. Ele falou, olha, Deus quiser, ele pode fazer dessa pedra surgir filho de Abraão. Aí ele fala que o machado está posto aonde? Na árvore que não dá bom fruto. O que vai acontecer com essa árvore que não dá bom fruto? Vai ser cortada e jogada ao fogo. Aí quando ele fala, eu os batizo com água e arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, muita gente confunde, acha que esse fogo, esse Espírito Santo é o dom de línguas ou é coisas desse tipo. Não tem a ver com isso. O Espírito Santo que nos batizará é o selo que Deus coloca em nós de que nós somos filhos de Deus em Cristo.
Este é o selo. E o fogo que ele está falando é o fogo do inferno. Porque Jesus vem para salvar, para nos tornar filhos de Deus nele e ao mesmo tempo para condenar aquela árvore que não tem fruto, ou seja, aqueles que não estão nele. Por isso que ele fala ali, ó, ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha como fogo que nunca se apaga. Então ele vai juntar o seu trigo no celeiro, ou seja, os dele, aqueles que são filhos, né, no celeiro, e aqueles que não são, se queimará no fogo. Olha só, num fogo que nunca se apaga, queimará eternamente. Então o batismo que está sendo falado é o batismo com o Espírito Santo. Então olha o que Jesus vai falar aqui, ó, em Marcos 16:16. Olha, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós temos aqui duas condições: crer e ser batizado, e o outro é não crer e ser condenado. Só que o crer e ser batizado estão juntos. Porque não tem como eu e você crermos se o Espírito não nos abrir a mente para crer. Ou seja, se nós não formos selados com o Espírito, nós não conseguimos crer. Não verdadeiramente. Mas quem não crer será condenado. Não está escrito assim, quem não crer e não for batizado. Está escrito, quem não crer será condenado. Por quê? Porque não tem como você crer e não ser batizado andar juntos. É o contrário. Não tem como você deslocar essas duas coisas. Não tem como tirar a palavra crer e batizado junto, porque elas estão juntas. Você só crê porque você recebeu a graça de Deus para crer, porque o Espírito Santo abriu a mente para que eu e você creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Isso só acontece através do Espírito. Por isso Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Se eu não creio, significa que eu não fui selado pelo Espírito. Mas se creio verdadeiramente, significa que eu fui selado com o Espírito Santo. Até nos dias de hoje, há essa confusão e muitas vezes nós tentamos aplicar as questões salvíficas às obras. E Paulo já está alertando aqui a carta que ele envia às igrejas da Galácia exatamente sobre isso. Nós estamos tentando voltar ou trazer algumas práticas para acrescentar algo que Cristo já fez. Algo que já aconteceu na cruz, que nós pela fé morremos com Cristo, ressuscitamos como novas criaturas, justificados perante Deus, por causa de Cristo e não por causa de mim mesmo, não por causa das minhas obras. Então é isso que ele está falando. Eu trouxe isso um pouco para a questão do batismo, porque tem um pouco a ver com relação ao selo, né? Povo de Deus aqui, filhos de Deus aqui. No Antigo Testamento, a circuncisão como povo de Deus, mas filhos de Deus é apenas pela graça, não tem outro caminho. Não são as obras que nos levam, mas sim a fé. E Paulo tem falado a respeito disso desde o início dessa carta, tá certo? Continuando então, no versículo 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então Paulo já enfatiza aquilo que eu acabei de dizer. Se nós somos justificados pela lei, significa que nós já não estamos debaixo da graça. Nós estamos fora dela. Né? Ela não tem serventia para mim, então eu tenho que viver debaixo da lei. Se eu viver debaixo da lei, eu não posso errar. Se eu errar algo da lei, eu sou condenado nela toda. Lembra sempre disso. Se nós quisermos adicionar qualquer coisa à nossa salvação mediante o nosso próprio esforço, as nossas próprias obras, nós estamos nos condenando, porque é impossível nós não errarmos, porque nós somos pecadores falhos. E porque nós somos pecadores, nós falhamos. O que nos muda é a transformação que o Espírito Santo traz em nossa vida neste processo de vida cristã, que é a santificação. Mas nós já nos tornamos justos pela fé em Cristo Jesus perante Deus. Outra coisa, nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum. Mais uma vez Paulo enfatiza que não há nenhum efeito, qualquer tipo de rito. Nada que nós façamos como obras, como uma forma maior de justificação,
Mesmo que às vezes, eu tenho uma boa intenção, eu vou fazer tal coisa para que Deus me salve de alguma maneira. Não, isso não funciona, gente. Não dá. Não tem nada a ver. A obra de Cristo é o suficiente. A salvação pela graça é o suficiente. O que Cristo fez na cruz do Calvário é o suficiente. Se eu, pelas minhas obras, tento fazer alguma coisa para acrescentar algo à salvação que eu recebi pela graça de Deus, primeiro significa que eu não entendi a graça. Outra, eu estou menosprezando o poder de transformação da obra redentora de Cristo na cruz. É a mesma coisa que dizer para Cristo assim: o que tu fez lá foi maravilhoso, mas eu preciso fazer mais isso aqui ainda. Pera aí. Ué, Deus não sabia o que estava fazendo? No seu próprio plano? No seu próprio projeto? É a gente dizer para Deus que o que ele fez não foi suficiente? Então Deus o quê? Falhou? Aí eu preciso de fazer alguma coisa para tentar ajudar Deus a salvar a mim mesmo? Entende que não faz sentido isso. E por isso que Paulo coloca dessa forma. Nem circuncisão, nem incircuncisão, cara, não interessa. Nada disso tem efeito. O que tem efeito é o que Cristo fez. O que Cristo fez na cruz do Calvário. Somos salvos através da graça. Não merecíamos ser salvos. Merecemos sim o inferno. Ainda assim, por pura graça, não porque nós merecemos algo, porque se for pelo que merecemos, todos merecem o inferno. Então esse é o nosso mérito. Então por mérito de Cristo, porque Cristo nos amou e nos inseriu nele naquela cruz, pela fé nós morremos com Cristo. Mais uma vez eu falo, pela fé ressuscitamos com Cristo, nos tornando novas criaturas nele. Essas coisas, as práticas das obras, a lei já não serve mais. Continuando, no versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Vocês estavam correndo bem. Quem que impediu vocês aí de continuar seguindo a verdade, obedecendo a verdade? Vocês estão desobedecendo a verdade e seguindo outro ensino. Essa persuasão aí não provém daquele que chama vocês, ela não provém de Deus. Esse ensino que estão inserindo aí para vocês não provém de Deus. E desde o início Paulo fala: olha, o evangelho que eu ensinei a vocês não aprendi de ninguém a não ser do próprio Cristo. Esta é a verdade. Então o que eu ensinei vocês a fazerem é a verdade. E vocês estão desobedecendo a verdade. O que é desobedecendo a verdade? Dar ouvidos a esses ensinos errados. Um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Então chega esses caras com esses ensinos que parecem aos ouvidos ser bons ou bonitos, um rito bonito. Olha, se circuncida aí que você vai fazer parte do povo de Deus. Então você precisa fazer essas coisas para fazer parte do povo de Deus, tirando o lugar da graça, fazendo com que a graça não tenha sentido nenhum. Então, tentando trazer de volta aquilo que não salva, mas condena. Parece bonito, mas te leva à condenação. Então ele fala: aqueles que o perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Então Paulo já fala: olha, aqueles que estão pregando esses ensinos, eles vão sofrer condenação. Todos aqueles que pregam um falso ensino sofrerá condenação. E eu falei sobre falsos profetas aqui no meu segundo vídeo também. Você pode entrar aqui no canal e ver. Então qualquer falso profeta sofrerá a condenação. Que falso profeta? Aquele que propaga um evangelho falso, aquele que diz aquilo que o evangelho não diz. No versículo 11. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Paulo, ele fala isso num tom muito irritado, né? Por que castrassem? Por causa do símbolo da circuncisão. A circuncisão é feita dessa forma, onde você corta o prepúcio. Então, ele fala: quem dera que eles se castrassem. Mas a ideia de Paulo de quem dera que eles se castrassem aqui é no sentido também de que quem dera eles realmente cortasse fora esse ensino do inferno que eles estão trazendo ao meio de vocês. Que isso seja cortado de uma vez por todas, né? E quando ele fala ali, tipo,
Se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Porque os judeus perseguiam Paulo justamente porque ele pregava contra isso. Porque ele era totalmente oposto a isso. Então ele fala, se eu estivesse pregando a circuncisão, eu não estaria sendo perseguido. Porque os judeus estariam tranquilos com relação a isso. Ah não, estão pregando a circuncisão, tá tudo certo. Mas não, ele estava fazendo o oposto. E por causa disso ele estava sendo perseguido. Porque ele estava pregando a verdade. Como eu falei, toda vez que nós proferimos a verdade, ela vai incomodar aquele que está pregando a mentira. E isso vai trazer uma perseguição a nós. Tanto é que Jesus fala, mano, o mundo vai odiar vocês por minha causa. Por quê? Por causa da verdade. A verdade, ela sempre vai incomodar. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Deus nos chamou para a liberdade em Cristo. Mas Paulo nos alerta a não dar espaço à libertinagem. Por quê? Qual que é a diferença entre liberdade e libertinagem? Nós somos chamados para a liberdade. E Paulo fala para que não demos lugar à libertinagem. Nós somos livres em Cristo. Porque Cristo nos salvou e nos libertou do pecado. Em Cristo nos tornamos novas criaturas. Sendo assim, nós, aquele velho homem morreu. Ele já não existe mais. Hoje nós somos livres. Livres do quê? Da acusação da lei mediante a fé em Jesus Cristo. Mas a libertinagem, na verdade, não sei se já te fizeram essa pergunta. Ah, então se eu sou salvo pela graça, eu posso fazer qualquer coisa que eu estou salvo para sempre então, porque é pela graça mesmo. Não sei se vocês já ouviram isso. Este pensamento é um pensamento de quem não entendeu a graça. A graça, ela nos transforma. Ela é algo que ela traz uma mudança na nossa vida. Quando o Espírito Santo nos cela, significa que vai haver mudança, vai haver transformação. E nós não viveremos mais segundo os nossos desejos da carne, mas sim desejos do Espírito. Então, se uma pessoa diz, eu sou salvo, então eu vou fazer qualquer coisa, significa que essa pessoa não entendeu a graça. E se ela não entendeu a graça, significa que ela não foi selada com o Espírito, porque ela quer viver segundo a própria vontade dela. Libertinagem é o homem sendo Deus dele mesmo, usando a liberdade em Cristo para satisfazer os seus próprios desejos. E por consequência, tudo que ele faz é para si mesmo, trazendo divisão e contenda. Ao contrário da liberdade em Cristo, que é gerada pelo amor. Amar o próximo como a si mesmo significa que eu entendo que eu sou tão pecador quanto o meu próximo, porque todos nós somos dependentes do amor de Deus. Então, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, significa que eu entendi que eu sou tão falho quanto ele. Amo aquele próximo como a mim mesmo, porque eu entendi que eu era pecador sentenciado pela lei ao inferno e Deus me amou numa proporção tão grande que eu não mereço. E por causa disso, eu olho para o meu próximo, que também foi amado da mesma maneira, entendendo que ele também era pecador, como eu era pecador, também sentenciado ao inferno, e assim Deus o salvou. Ou seja, não há mérito nem dele e nem meu. Então eu amo o meu próximo como a mim mesmo, entendendo que sou tão pecador quanto ele. Então eu preciso tratá-lo com a mesma graça que Cristo me tratou. Porque é isso que a graça faz. Ela transforma a vida da gente. Nós não vivemos mais segundo a nossa carne, mas sim segundo o Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha, o Espírito aqui está com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Então, se a gente viver pelo Espírito, se nós realmente fomos selados com o Espírito e nós vivemos pelo Espírito, nós vamos procurar viver segundo a vontade de Deus o tempo todo. Por mais que a gente fale aqui ou ali, nós nos arrependemos porque há um incômodo do Espírito Santo em nossa vida sobre aquilo que nós fizemos, pedimos perdão e continuamos ao ponto de nós tentarmos não falhar novamente, porque nós não desejamos viver isso.
Mas a nossa carne, infelizmente, nos impulsiona com muita força a isso. Então o Espírito milita contra a nossa carne o tempo todo. Então o Espírito ele está ali trabalhando na nossa vida, lutando contra o desejo da nossa própria carne. É por isso que Paulo fala, se somos guiados pelo Espírito, não estamos mais debaixo da lei. Se eu sou guiado pelo Espírito, significa que eu fui selado pelo Espírito. Se eu fui selado pelo Espírito, então eu entendi que eu era pecador, eu entendi pela fé que eu morri com Cristo, ressuscitei como nova criatura. E como nova criatura, a lei já não me condena mais. Por quê? Porque eu estou andando segundo aquilo que eu fui selado. Mesmo que haja o conflito da carne com o Espírito. Só que o Espírito, ele está ali o tempo inteiro militando contra a nossa carne, contra os nossos próprios desejos. Mesmo que nós não queiramos praticá-los mais, porque nós entendemos que nós não queremos mais essa vida de escravidão. E é o Espírito Santo que nos ajuda a viver essa vida de não voltar à prática destas coisas. Somente por ele. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A lei, ela nos acusa de tudo isso. Então, se vivemos debaixo da lei, nós estamos sendo acusados por essas coisas. E se nós errarmos qualquer coisa na lei, nós não somos acusados apenas naquilo em que erramos, mas nós somos acusados de tudo isso e mais. Então, a vida pela carne significa que nós estamos lutando nós mesmos contra essas coisas, mas nós estamos fadados a errar. A lei não justifica ninguém, a lei não dá força a ninguém a praticá-la. Pelo contrário, nós não temos força para cumpri-la toda. Então, se eu errar, eu sou condenado em tudo isso. E por que eu erro? Por causa da minha carne, porque ela dominaria a minha vida. A nossa carne, os nossos desejos, essa vida em libertinagem, ela leva a isso aqui. Por mais que eu erre em outras coisas que estão sendo condenadas pela lei, eu serei acusado de tudo isso também. Então, a vida pela carne, ela vai te levar à perdição. E isso não faz parte do reino de Deus. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ou seja, o fruto do Espírito é essas coisas. Se eu tenho o selo do Espírito na minha vida, significa que no longo da caminhada com Cristo, estas coisas começarão a se tornar evidente em minha vida. Por quê? Porque o velho homem começa a morrer. Esse é o processo da santificação. Nós somos salvos em Cristo através da fé. Então, por causa disso, nós morremos com Cristo naquela cruz. Nós ressuscitamos com Cristo como novas criaturas pela fé. E por causa de Cristo, por causa do ato de Cristo na cruz, e nós estamos inseridos em Cristo, nos tornamos justos diante de Deus. Não por causa daquilo que fiz, mas por causa daquilo que Cristo fez. E dentro desse processo, entra o processo de santificação, onde o velho homem começa a se desvincular da nova criatura. Ele morreu. Existe uma nova vida. Então, este processo de santificação é onde o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida e essas coisas começam a se tornar evidentes. E o oposto disso começa a morrer, que é o que Paulo fala acima. Nós não queremos mais viver segundo a prática da carne se estamos no Espírito, porque o Espírito milita contra a carne e não deseja as mesmas coisas. O Espírito, pelo contrário, ele quer matar essas coisas de dentro de nós. Então o Espírito Santo em nós vai nos levar ao longo da nossa caminhada cristã ao quê? A esses frutos do qual nós citamos acima. E contra estas coisas não há lei, ou seja, a lei não acusa essa transformação, ela não acusa essas práticas. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se nós vivemos pelo Espírito entendendo que é Ele que transforma nossas vidas, nós precisamos andar
pelo Espírito. Ou seja, na direção que ele nos mostra, e não na nossa direção. A nossa direção sempre vai ser contrária à vontade de Deus, mas a direção do Espírito, ela sempre vai em favor à direção de Deus, né? E a gente não pode, aí ele fala no final, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Ou seja, lembra do que eu estava falando a respeito do amar-vos uns aos outros, de entender que somos pecadores, falhos, assim como o meu irmão também é pecador e falho, e todos nós merecíamos o inferno, então eu preciso amar ele entendendo que ele foi agraciado assim como eu fui agraciado também? Significa que o Espírito Santo abriu a minha mente para entender e assim eu consigo amar o meu próximo como a mim mesmo, entendendo que sou pecador como ele. Agora, se isso não acontece, nós vamos ser presunçosos e nós vamos causar intriga uns com os outros e ter inveja uns dos outros. Por quê? Porque este é o resultado de uma vida vivida fora do Espírito. Então, meus irmãos, que nós venhamos a viver pelo Espírito, que a gente não dê mais ouvidos a estes ensinos que tenta acrescentar algo à graça da qual Deus nos deu, mas que nós venhamos dar ouvidos ao Espírito que habita em nossas vidas, a viver uma vida segundo a vontade do Pai e não segundo a nossa vontade, e nem segundo a vontade dos falsos profetas que têm ensinado muita mentira, infelizmente, ao longo dos séculos. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Muito obrigado a vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, clique no like, comente, compartilhe para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante e mais pessoas possam ser abençoadas por ele. Então vejo vocês no próximo episódio aqui no Bible Shock. Tchau!